Olá, vamos falar então agora sobre o abaixamento da temperatura de congelamento quando adicionamos um soluto não volátil a um solvente, né? Pessoal, isso se chama crioscopia, né? A adição então de um soluto não volátil a um solvente provoca na solução, né? Porque lembra, o soluto mais o solvente forma a solução, o abaixamento da temperatura de congelamento. Por exemplo, se eu colocar aqui, ó, um termômetro na água, né? E nós vamos perceber que a água ela congela a 0 graus Celsius, né? Então ela passa do líquido para o sólido a 0 graus Celsius, que é a mesma temperatura de fusão. Bom, se você tem água líquida e você adiciona cloreto de sódio, então vamos lá. Vamos supor que você tem água a 25 graus Celsius. Quando, né, nós atingimos a temperatura de 0 graus Celsius, a água começa a congelar, né? E permanece nessa temperatura até que toda ela esteja congelada, né? Sim, durante a solidificação e fusão, as temperaturas são constantes. Porém, se você tiver então água a 25 graus Celsius, e aí você adicionar uma quantidade de cloreto de sódio, né? Sal de cozinha, o que é que vai acontecer? Né? O cloreto de sódio ele vai dissolver na água. Eu posso escrever Na aquoso, né? E na verdade eu tenho Na e Cl-. Então, a minha solução de cloreto de sódio tem cada cloreto de sódio, né? Cada fórmula de cloreto de sódio vai me produzir um Na e um Cl-. O que é que vai acontecer? Você vai levar novamente, né, a um congelador, a um freezer, e você vai ver que agora a temperatura de congelamento é menor do que 0, né? Por exemplo, em regiões muito frias, lá na Antártida, né, as temperaturas chegam a menos 30 graus, né, assim? Mas você percebe que a água do mar ainda ela está líquida, né, assim? O mar não congelou por completo. Por quê? Porque é uma água salgada, tem sais dissolvidos, e isso faz com que a temperatura de congelamento, alguns falam congelação, cai, né, abaixo de 0. Então, é uma solução aquosa muito fria, não é isso? Pessoal, e nós usamos esses recursos, né, da crioscopia em fábricas, por exemplo, de sorvetes, né? Quando nós queremos congelar algum material, enfim, temos várias aplicações. Locais, né, onde neva, e aí se adiciona cloreto de sódio nas ruas, nas calçadas, para diminuir a temperatura de congelamento da água, da chuva. Aí a água com sal congela numa temperatura menor e a neve se desfaz, então, né, deixando as ruas mais transitáveis. São inúmeras as aplicações. O abaixamento da temperatura de congelação ou congelamento depende da quantidade de partículas dissolvidas, né, mas não da sua natureza, como nas demais propriedades coligativas que nós vimos, né? Isso quer dizer o seguinte, pessoal: se no lugar de cloreto de sódio você tivesse colocado glicose, né? Se o abaixamento da temperatura aqui tivesse sido 2x, com a glicose seria somente x.
Por quê? Porque a glicose, ela apenas dissolve em água e não forma íons, né? Sim, é uma solução não eletrolítica, ao passo que o cloreto de sódio forma íons, é uma solução eletrolítica, tá bom? Então, aí temos, né, o abaixamento da temperatura de congelamento de uma solução.